Receber a notícia de que você vai ser preso deve ser assustador, não é mesmo? Eu preciso que se vista. Por quê? O que tá acontecendo aqui? Você tá indo em cana. Mas e se eu te dissesse de que o lugar onde você vai tem uma Smart TV no quarto, ar-condicionado, uma bela vista pela janela e ainda oferece academia, sala de jogos e até a possibilidade de fazer faculdade? São luxos e privilégios que muitas pessoas aqui no Brasil não têm. Agora, provavelmente você deve estar vendo isso de uma maneira diferente, certo? Vamos explorar uma parte curiosa do sistema de justiça em alguns países. Você sabia que pessoas com influência ou dinheiro frequentemente têm experiências diferentes na justiça? Um exemplo claro é o de Daniel Alves, o famoso jogador de futebol, que ao ser detido teve uma experiência semelhante à de Jordan Belfort, conhecido como o Lobo de Wall Street. Ambos, apesar de não terem a influência de um membro da família Dupont, que conseguiu evitar uma punição severa por um crime sério, acabaram em prisões mais confortáveis, graças ao seu status financeiro. Agora imagine prisões que são quase como hotéis de luxo. Em alguns países como Estados Unidos e Noruega, pessoas famosas ou ricas acabam nesses lugares, onde as condições são bem mais favoráveis do que as prisões comuns. Essas prisões oferecem tratamentos especiais e sentenças mais leves, o que nos faz questionar a igualdade no sistema de justiça. Além disso, existe o conceito de prisões pay to stay, pagar para ficar. Isso mesmo que você está pensando. Se alguém pode pagar, pode ter uma experiência de prisão muito mais confortável. Em um mundo onde a ambição e o excesso muitas vezes caminham lado a lado, a história de Jordan Belfort se destaca como um conto de ascensão meteórica e queda dramática. Belfort, um jovem carismático e talentoso em vendas, começou sua jornada em Wall Street com sonhos grandiosos e uma sede insaciável de sucesso. Belfort criou a Stanton Walkman e rapidamente a tornou uma grande empresa de Wall Street. Ficou famoso por suas vendas fortes e festas grandiosas, representando o sucesso extremo. Com Jordan no comando, a Stratton Walkman não só cresceu, mas também usou métodos duvidosos para mexer com o mercado de ações. No entanto, o império de Jordan começou a ruir devido aos seus próprios erros. Algumas autoridades financeiras começaram a investigar, o que levou ao seu fechamento e à queda de Belfort. Condenado por fraude e lavagem de dinheiro, Belfort foi condenado à prisão. Mas diferente das outras prisões, ele estava em uma prisão que parecia mais um refúgio do que uma prisão comum. Ele tinha confortos na prisão que outros prisioneiros não tinham, mostrando uma diferença no sistema de justiça criminal. Eu tenho que admitir uma coisa, durante minhas pesquisas, algumas dessas prisões realmente me surpreenderam, mas é claro que eu vou deixar para falar das mais luxuosas no final desse vídeo. Bem, nas prisões de luxo dos Estados Unidos, a experiência é quase como estar num hotel 5 estrelas, cheio de conforto e benefícios para quem tem dinheiro. Algumas prisões, como a de Halden na Noruega ou de Sollentuna na Suécia, têm condições melhores que muitos hotéis, mas em outras prisões pelo mundo a realidade é dura e triste. Imagine por um momento o contraste gritante com prisões como a de La Sabaneta, na Venezuela, onde a superlotação, a violência e a falta de serviços básicos de saúde são totalmente normais. Aqui, os detentos lutam diariamente pela sobrevivência, enfrentando condições insolúveis e uma falta crônica de alimentos e água potável. Ou pense na prisão de Tamor, na Síria, conhecida pela sua crueldade e condições desumanas. Os prisioneiros aqui sofrem com tortura e execuções, com histórias de celas cheias e falta de luz do sol. A violência é sempre presente e a possibilidade de reabilitação é apenas um sonho distante. Na África, a prisão de Gitarana, em Ruanda, é conhecida como uma das mais horríveis do mundo. Detentos são forçados a viver descalços em condições apertadas, levando a infecções de doenças. A falta de espaço é tão severa que muitos são obrigados a ficar em pé durante horas, dia após dia. Esses exemplos mostram algumas das condições difíceis que prisioneiros enfrentam em muitos lugares do mundo. A vida nessas prisões é muito diferente das prisões de luxo para pessoas ricas e influentes. Enquanto alguns detentos têm acesso a treinamento, quartos confortáveis e programas de reabilitação, muitos prisioneiros ao redor do mundo lutam diariamente por direitos humanos básicos. Pablo Escobar, com seu dinheiro e influência, conseguiu vencer o governo colombiano de forma quase inacreditável.
Esse notório narcotraficante aceitou ser preso, mas sob a condição de que ele mesmo estipulou, criando um cenário único na história do crime organizado. Você já ouviu falar de La Catedral, certo? Esta não era uma prisão comum, mas sim uma construída especificamente para Escobar. Localizada em uma montanha perto de Medellín, diferente de qualquer estabelecimento penal típico, La Catedral era semelhante mais a um resort de luxo, equipado com um escritório, sala de jogos, bar, campo de futebol e até mesmo um spa. Essa prisão era na verdade um verdadeiro palácio para Escobar. Dentro da La Catedral, Escobar não só tinha muito conforto, mas também continuava a liderar seu império das drogas. Ele mantinha comunicação constante com seu cartel, controlando as atividades de tráfico e mantendo o controle mesmo estando preso. Isso mostra como Escobar, com seu dinheiro e influência, conseguiu enganar o governo usando o sistema ao seu favor. Além de gerir seus negócios ilícitos, Escobar vivia uma vida de luxo na prisão. La Catedral se tornou um local de encontro para amigos, familiares e associados, funcionando mais como um centro de comando do que uma instalação penal. A história da prisão de Pablo Escobar é um capítulo muito interessante que mostra muito sobre o seu poder e influência. Ele transformou sua prisão em uma extensão do seu reino, mostrando que mesmo atrás das grades, mantinha total controle e autoridade para gerir seu negócio. O engraçado é que essas prisões nem são tão secretas assim. Basta um pouquinho de pesquisa e BUM! Achamos a nossa primeira prisão de luxo nos Estados Unidos. Localizada em Nova York, a prisão federal de Westview realmente chama a atenção e ganhou um lugar de destaque na minha lista de prisões mais luxuosas do mundo. Esse presídio, se é que podemos chamar assim, tem um verdadeiro campo de esportes, com aulas de basquete, beisebol, futebol americano e muito mais. Já imaginou praticar esportes ao invés de ficar confinado o tempo todo em uma cela pequena? Mas não para por aí. A penitenciária tem uma cafeteria que mais parece um restaurante. Eles servem comidas chiques, como carnes de primeira qualidade, tendo até opções vegetarianas e veganas. É uma experiência gastronômica que muita gente aqui fora nunca teve a chance de experimentar. Como se a prática de esportes e alimentação diferenciada já não fossem suficientes, a prisão ainda oferece um amplo acesso a canais de TV a cabo. É quase como estar em um hotel, só que com grades. E os quartos? Os quartos são muito mais confortáveis e limpos do que as prisões que normalmente vemos por aí, mantendo uma quantidade pequena de pessoas dentro de cada cela para que fique confortável. Mas mesmo com todas essas comodidades, a prisão federal de Westview ainda não chega aos pés do centro penitenciário de Leoben, na Áustria. Lá, eles levaram o conceito de prisão humanizada a outro nível. Realmente, o mundo das prisões está cheio de surpresas, e algumas delas vão te deixar chocados. O Centro Penitenciário de Leoben, localizado na Áustria, desafia nossa noção de padrão de presídio. Essa prisão oferece uma série de comodidades que às vezes nem vemos em alguns hotéis 3 estrelas aqui no Brasil. As pessoas que são mandadas ou compraram sua estadia, lembra do Pitch Stay que eu te falei anteriormente? Recebem acesso a uma biblioteca equipada, uma academia de ginástica e ginásio de esporte. Sem contar que todas as celas foram cuidadosamente projetadas para realmente parecerem um hotel. Isso inclui uma área de dormir com cama confortável, armários e escrivanias. Muitos presos usam tempo encarcerados para estudar e se formar em alguma faculdade. Além disso, possui banheiro interno e individual, e muitas vezes até uma cozinha privativa. Isso tudo foi projetado estrategicamente para que o ambiente fique mais humanizado possível. E lembre os hotéis já conhecidos por muitos que pagam por estar lá, fazendo com que a ideia de ser preso não pareça tão ruim assim. Claro, é uma prisão no final das contas, mas se você tem que cumprir uma pena e tem dinheiro e influência, que seja de grande estilo, certo? Olha, definitivamente a prisão de Aranjuez, localizada na Espanha, não é apenas mais uma no sistema prisional e nem na minha lista. Podemos dizer que ela é uma verdadeira inovação. Aqui famílias podem morar juntas, isso mesmo que você ouviu. Aranjuez foi criada para que as crianças e esposas possam visitar ou morar com seus pais que estão presos. Vamos ser honestos, isso é algo que chama bastante atenção por ser uma prisão, né? As celas são projetadas para serem mais do que apenas um lugar para dormir. São espaços que lembram mais um lar, com cozinha, banheiro e área de estar. As famílias podem manter uma rotina diária, cozinhando e compartilhando refeições juntas. Algo impensável na maioria das prisões que imaginamos e conhecemos.
E para as crianças? Bem, a Aranjuez pensou nisso também. A decoração é alegre e colorida, criando um ambiente bem mais acolhedor e menos intimidador para os pequenos. Eles têm até um parquinho para brincar, e assim continuam tendo espaço para ser criança, apesar do ambiente prisional. Quem diria que uma prisão poderia ser um lugar onde as famílias não só se encontram, mas também vivem juntas? É o tipo de história que faz a gente repensar o que é possível, até mesmo atrás das grades. É claro, deixei a mais luxuosa e diferente por última, a prisão de Alden. Conhecida por ser a melhor prisão do mundo na Noruega, Alden se destaca parecendo mais um campus universitário moderno do que uma prisão tradicional, escondido em meio à floresta. A estrutura das celas realmente me deixa muito impressionado. Nos espaços comuns tem uma academia bem equipada, biblioteca gigante cheia de recursos e até um estúdio musical. As celas são muito espaçosas, com muita luz natural e o mais impressionante, grandes janelas. Todas são equipadas com uma cama confortável, mesa, armários, escrivania e TV. Lembra muito mais um quarto de universidade que vemos nos filmes americanos do que uma cela de prisão, não é mesmo? Mas o que realmente faz a prisão de Alden brilhar não é só o luxo, e sim pelo foco que eles possuem na reabilitação de cada pessoa que está lá. Através de educação e do trabalho, todos têm acesso a aulas e oficinas em áreas variadas, desde artes até programação de computadores. A relação entre os detentos e os guardas também é algo inacreditável. Os guardas atuam mais como mentores do que como figuras autoritárias. Tentam sempre e conseguem manter um ambiente mais positivo e produtivo. Dá pra acreditar? E por último, mas não definitivamente o menos importante, é a liberdade que os detentos têm para respirar um pouco de ar fresco e se movimentar nas áreas ao ar livre nos horários que quiserem. Eles podem jogar uma bola, correr um pouco ou simplesmente sentar e ter um momento de tranquilidade. Algo raro se comparado com as prisões brasileiras, que muitas vezes são superlotadas e com condições precárias. Vemos como os sistemas prisionais podem variar enormemente. Essas diferenças nos fazem refletir sobre como cada país lida com a justiça e o tratamento dos detentos. Um exemplo disso é a prisão Brians 2, na Catalunha, onde o jogador de futebol Daniel Alves está detido sobre investigação de abuso. Ao invés de um ambiente insalubre e restritivo, Brians 2 é mais parecido com um complexo residencial de alto padrão, um contraste bem interessante com as prisões que costumamos imaginar. Agora, se pensarmos em como seria se o jogador tivesse sido preso no Brasil, a história seria bem diferente. Claro, a situação financeira de Alves poderia ter influenciado um pouco a experiência dele na prisão, mas provavelmente não chegaria perto do que Brians 2 oferece. Toda essa questão aponta como o dinheiro pode afetar a maneira em que você vive, a maneira que você é visto e tratado. Tudo está relacionado. O conforto e o luxo pode te seguir apenas se você dominar uma grande parte do dinheiro. Você acha isso injusto? Bem, eu também acho, mas é aí que está. O mundo muitas vezes não é justo. Afinal, a vida é como um jogo de xadrez, onde cada movimento pode trazer reviravoltas inesperadas, e nem sempre elas são justas.